Histórias assombradas. Edith da igreja. O moço que nos conta esse relato diz que lembrou dessa história conversando com a mãe dele esses dias e diz que o avô dele sempre contava essa história. Isso aconteceu com a tia do avô dele. Então estamos falando aí do final dos anos 30 e início dos anos 40. A tia dele morava no interior de São Paulo, era casada, tinha 6 filhos e o mais novo dos filhos não tinha nem saído das fraldas ainda quando tudo isso aconteceu. Ele conta que a família dele, nas gerações passadas, foram, assim, em sua maioria católicos, como era também a maioria dos brasileiros, né, católicos. E a tia do avô dele tinha casado bem cedo, como era costume naquela época. Ela se casou aos 14 anos e o marido tinha 17 anos. Vamos chamá-los aqui de Álvaro e Virgínia. E diz que eles eram felizes, assim, na medida do possível, porque naquela época, casamento por amor era raro. Na maioria dos casos, casamento, em qualquer classe social, era feito por algum interesse financeiro. Era mais um acordo. E não foi diferente com Álvaro e Virgínia. Mas até que eles viviam bem. Álvaro trabalhava no campo e Virgínia, além de ajudá-lo no trabalho, também cuidava da casa e das crianças, o que também não é diferente de nenhuma outra mulher. Naquele tempo se vivia em propriedades maiores, havia mais privacidade, era maior a distância entre uma casa e outra. Principalmente nas áreas rurais, porque eles precisavam de espaço para cultivar ali, né, para as plantações, para a criação de animais. Então era mais difícil ter contato com a vizinhança, como é hoje, né, que está um do ladinho do outro ali. Certa vez mudou uma nova família ali para a cidade e, diferente da maioria, eles faziam muita questão de se aproximar de toda a vizinhança. E também, diferente da maioria das pessoas ali da região, eles eram protestantes. Era uma família composta por 10 membros, o pai, a mãe e 8 filhos, sendo que a mais velha deles tinha 19 anos e aqui ele vai chamá-la de Edith. E apesar de causar assim um estranhamento, até um incômodo, as pessoas da vizinhança ali da cidade sempre abriam as portas para a família da Edith. Afinal, eles eram muito educados, cordiais, simpáticos, prestativos, ninguém tinha o que reclamar deles. E esse era o modo deles conquistarem as pessoas para então evangelizá-los, né, dentro da forma protestante, que erroneamente é chamado de crente. Mas ele não vai entrar no mérito da questão aqui, afinal é um dos pilares do protestantismo pregar o evangelho a todos. Bom, acontece que Álvaro e Virgínia se encantaram pelo modo de viver da família da Edith e se converteram à igreja que eles frequentavam. E essa igreja ficava na cidade vizinha. Então eles se batizaram e as famílias começaram a ficar cada vez mais próximas. Agora, além de vizinhos, eles também eram irmãos na fé, irmãos em Cristo. Então não havia mais estranhamento nas visitas deles, não havia mais portas fechadas, não havia mais horários para visita. Era uma grande família morando em 2 sítios vizinhos. A família da Edith era muito ativa na igreja, quase todos ali tinham uma função dentro da igreja, seja prestando obras sociais, seja tocando algum instrumento na igreja, mas todos participavam. Lembra que a Edith tinha 19 anos? Então, ela não era assim tão mais nova do que Álvaro e Virgínia quando eles se conheceram. Álvaro tinha 26 anos e a Virgínia 23. Só que depois de cerca de 4 anos de amizade entre as famílias, a Virgínia adoeceu, assim, do nada. E Edith passou a ser o seu braço direito. Edith ajudava a Virgínia em tudo. Cuidava das crianças, cuidava da casa, fazia comida. Era incansável, além de tudo um doce de pessoa. Virgínia estava de cama, branca como um papel, emagrecendo cada vez mais. Não conseguia comer quase nada e o que comia, vomitava logo em seguida. Foi levada a médicos, não somente a um médico, foi levada a vários médicos e ninguém sabia dizer o que ela tinha. Chamaram o pastor da igreja que eles frequentavam várias vezes para fazer orações por ela, fazer oração na casa, por vezes faziam cultos na casa de Álvaro e Virgínia, e nada surtia um efeito duradouro.
No máximo, assim, ela dava uma melhorada, tudo, mas logo em seguida voltava a ficar de cama no mesmo estado de sempre ali. Aí a bisavó do moço que nos conta esse relato era irmã da Virgínia e ficou sabendo do estado em que ela se encontrava, só que ela morava em outra cidade. Naquela época, telefone não tinha, carta demorava séculos para chegar, então ela resolveu ir até lá e fazer uma visita à Virgínia. Afinal, ela ficou muito triste e preocupada, porque esse quadro da irmã dela já durava 6 meses. Bom, como ele disse aqui, a família toda dele era católica. E naquela época, os católicos tinham um lado bem místico também. Não era incomum chamar benzedeiras para vários tipos de casos aí. E a bisavó dele, mesmo sem pedir para a Virgínia, né, que tinha se tornado protestante, ela foi até uma benzedeira. Foi até uma benzedeira ali de sua cidade e a benzedeira pediu alguma coisa de Virgínia, porque ela disse que por ela ter se convertido ao protestantismo, ela não ia aceitar que a benzedeira fizesse alguma coisa, então ela queria um objeto da Virgínia. E a bisavó dele levou uma boneca que era da Virgínia e ela tinha guardado com ela, porque assim, por causa da diferença de idade e tudo mais, ela meio que se sentia mãe da Virgínia, né? E ela guardou aquela boneca de recordação com ela, então entregou para a benzedeira. E aí quando a benzedeira começou ali a benzer a boneca, com a intenção de benzer a própria Virgínia ali meio que de longe, ela disse: "Vamos ter que correr, a sua irmã tá no fim. Ela tem sido vítima de feitiços de um grupo de mulheres e isso vem sendo feito há mais de 3 anos. Vocês demoraram muito para fazer alguma coisa." E mesmo sabendo que corriam o risco de serem expulsas da casa, porque eles eram protestantes, né, e aceitar uma benzedeira lá, mesmo assim, elas combinaram, a bisavó do moço que nos conta esse relato, que era irmã de Virgínia, e a benzedeira, e foram até a casa de Virgínia. E como que por mágica também, quando chegaram lá, nem Álvaro nem Edith estava, só estava Virgínia na cama e as crianças na casa. E também, para espanto das duas, a Virgínia aceitou ser cuidada pela benzedeira. Então a benzedeira entrou lá, ficou algum tempo sozinha, só as duas, conversando baixinho com a Virgínia. E aí a bisavó do moço que nos conta esse relato foi chamada até o quarto pela benzedeira, e a benzedeira entregou para a Virgínia um terço feito de sementes com uma cruz feita de pau de canela, e deu esse terço para a Virgínia segurar. No momento que a Virgínia segurou aquele terço, imediatamente a cor dela voltou. A voz dela, que estava fraca, voltou ao normal. Mas, em compensação, a benzedeira ficou caída ali no quarto, no mesmo estado em que a Virgínia se encontrava. Então, a Virgínia, chorando muito, se levantou, abraçou cada um dos filhos, disse o quanto amava cada um, deu instruções para que eles se cuidassem e que eles fossem felizes. Em seguida, abraçou a irmã dela, a bisavó do moço que nos conta esse relato, abraçou e a bisavó dele ficou assim, atônita, ela não sabia o que pensar. Não sabia se ficava feliz com a irmã em pé ali, saudável, se socorria a benzedeira que estava caída ali no chão, naquele estado, pálida, ou se ficava desesperada, porque ela entendeu ali naquelas palavras da Virgínia uma despedida. Então Virgínia se sentou novamente na cama e entregou o terço de volta à benzedeira. E aí aquele estado crítico em que ela se encontrava voltou. Novamente ela empalideceu, ficou ali caída na cama. A benzedeira foi se recuperando, a cor voltou. E aí Virgínia ali na cama, novamente com a voz fraca, tudo, olhou para a benzedeira e agradeceu. E no caminho de volta para casa, a benzedeira explicou para a bisavó dele que foi muito sincera com Virgínia e disse que não tinha mais nada que pudesse ser feito no caso dela. Que a única coisa que ela podia fazer é sugar toda aquela energia negativa que estava em Virgínia, mas temporariamente, só para ela poder se levantar e se despedir dos filhos. E a Virgínia aceitou. E depois de 3 semanas, Virgínia faleceu. Álvaro nunca acreditou na bisavó do moço que nos conta esse relato, a respeito dos motivos que levou Virgínia à morte. Mas não demorou nem um ano para ele se casar com Edith.
Os primos do avô do moço que nos conta esse relato foram criados a partir daí por Edith. E não foi nenhuma ou duas vezes que presenciaram em sua casa reuniões de mulheres solteiras da igreja que queriam se casar e oravam para que um certo varão ou outro ficasse viúvo. O alvo eram homens bem estabelecidos financeiramente. E não precisava de tanto, não. Se tivesse um sítio só, já valia. Era um grupo fechado de mulheres. E essas reuniões não eram citadas na igreja. Edith viveu até os 50 anos. E ao passar dos anos, ela foi sentindo cada vez mais dores em partes variadas do corpo. Ela vivia inchada. E com o tempo, seus dedos ficaram tortos. Teve várias feridas pelo corpo, nunca engravidou e quando amanheceu morta, depois de semanas gritando de dor em cima de uma cama, aliás, a mesma cama em que Virgínia faleceu, quem a viu disse que sua língua estava preta como carvão e que da sua boca saíam larvas como as de mosca. Além disso, ela exalava um fedor pútrido. Ai, que nojo! E ele termina dizendo aqui que fica o alerta. Não importa a religião, e sim o que as pessoas fazem com ela. Como as pessoas lidam com ela. A magia existe em qualquer fé, pois a fé por si só é magia. Pensamento tem poder e o que desejamos atraímos. Mas a lei do retorno encontra a todos nós. Vai me encontrar, vai te encontrar, vai encontrar quem estiver ouvindo esse relato. E cada um deve pesar se vai ficar preocupado ou esperançoso com isso. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.